Eu quero começar aqui na palavra de Deus e nós vamos estudar o Salmo de número 119. Esse salmo aqui que é precioso, que nos ensina coisas tão lindas. E aqui nós vamos falar deste salmo quando o salmista fala acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, né? A palavra de Deus é o nosso verdadeiro sustento. Assim como o homem necessita do alimento sólido para poder se manter, né? Se manter bem, se manter forte, se manter saudável, nós precisamos do alimento espiritual para a nossa vida. E às vezes nós colocamos mais importância no alimento físico do que no alimento espiritual. E o espiritual tem tanta importância quanto o alimento físico para a nossa vida. Se você ficar sem comer, por exemplo, um dia inteiro ou 2 dias, o seu corpo já vai começar a sentir fraqueza. Os nutrientes que você precisa para o seu corpo já vão começar a ficar debilitados. Daqui a pouco está faltando nutriente, está faltando vitamina disso, vitamina daquilo. A pessoa que fica muito sem se alimentar começa a ter problemas de saúde. Daqui a pouco existe queda de cabelo, as unhas começam a enfraquecer e o sistema todo, o corpo da pessoa acaba entrando em colapso, né? E a pessoa acaba até falecendo se ela ficar muitos dias sem se alimentar. Se a gente pegar do lado físico e levar para o lado espiritual, acontece a mesma coisa. A pessoa deixa de se alimentar da palavra de Deus, que tem os nutrientes espirituais, para fazer ela ficar de pé na hora que ela passa por uma luta, na hora que ela passa por uma adversidade, que vai trazer para ela a visão, que vai trazer para ela a luz que ela precisa, sabe aquele despertar assim, ó, é isso que eu tenho que fazer para sair deste problema. Então, se a pessoa fica sem se alimentar espiritualmente, os nutrientes que é necessário para o espírito dela vão ficar em falta. Daqui a pouco ela está entrando em colapso espiritual. Daqui a pouco a fé dela já está baixa. Ela que outrora orava e via a mão de Deus operar, agora ela já ora e já não vê mais. Porque já entrou em colapso. É necessário se alimentar da palavra de Deus. E o salmista aqui no Salmo de número 119, começando pelo número 97, né? Salmo de número 119, o verso é o 97. O salmista ele fala aqui, ele diz, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então você vê que o salmista, ele amava. Amar não é só em palavras não, né? Muitas pessoas amam de palavras e Jesus conhece aquele que ama de coração, de verdade. Ele diz que muito louvam ele com os lábios, mas o coração está longe, porque Deus ele examina o coração do homem, ele sonda o coração do homem, ele conhece as intenções. A Bíblia diz que antes ainda que os pensamentos cheguem à nossa cabeça, o Senhor já conhece os nossos pensamentos. Então o salmista ele declarou e ele disse de todo o coração, quanto amo a tua lei. O amar, ele vai mais além do que falar, ele vai no praticar. Como é que você demonstra que ama uma pessoa? No cuidado que você tem para com a pessoa, né? Você que ama o marido, ama a esposa, o cuidado que você demonstra com seu marido, a preocupação, o cuidado que você demonstra com a sua esposa, o cuidado que você demonstra com a sua família, né? Trazendo, por exemplo, eu sou mulher, então vou falar no caso de uma mulher. Qual o cuidado que ela tem com a família, o cuidado que ela tem com o esposo, né? De sempre ter ali uma alimentação preparada para eles com todo carinho, de manter a casa organizada, né? De manter a roupa dos filhos organizado, de trazer os filhos para perto, o esposo para perto, a esposa, por exemplo, de sempre levantar o ânimo do marido. Olha que coisa bonita, isso é amor, é demonstrar o amor. O marido está lá meio chateado, meio triste com as lutas da vida. Tem mulher às vezes que chega e ainda já vendo que está triste, ainda vai ali em cima e acaba de maltratar, né? Acaba de deixar para baixo, né? Mas a mulher sabe que diz a palavra de Deus, não. Ela chega, ela diz, não, dias melhores virão, vamos orar, Jesus vai dar a vitória. Não se preocupa não, o deserto todo mundo passa, mas não há deserto que dure para sempre. Vamos levantar a cabeça, vamos lutar junto que a gente vai vencer. Então o amor, ele é em demonstração, não pode ser somente de palavras. Você tem que demonstrar o amor. A gente sempre cita aqui o versículo que Jesus declarou, né? Em João, no Evangelho de João, que ele diz, aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Ou seja, demonstram. Como que eu demonstro que eu amo a Cristo? Guardando a palavra, guardando os mandamentos, amando os mandamentos. Então o salmista ele diz, quanto amo a tua lei. É a minha meditação
não, em todo dia. Então ele amava a tal ponto de coração que todos os dias ele se alimentava da palavra de Deus. Ele sentia necessidade, ele sentia fome da palavra. Fica sem almoçar que você vai sentir fome. Você pode até chegar a hora do almoço, mais ou menos, não, ainda estou saciado com o café da manhã que eu tomei, mas quando for ali mais ou menos 4 da tarde, o seu estômago já vai estar doendo, roncando de fome. E aí você sabe que você está com fome porque o estômago dá indícios, começa a doer, começa a roncar, e aí você diz, vou lá comer. E você se alimenta, aquela dor vai embora. Espiritualmente é a mesma coisa. Como é que eu sei que eu preciso da palavra de Deus? Eu tenho que ter sede, eu tenho que ter fome da palavra de Deus. Eu tenho que sentir essa vontade, esse desejo de ler a Bíblia todos os dias, de dizer, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu amo a tua lei, eu tenho necessidade. Aí aquele dia você levantou, parece que está meio triste, olha lá, o sinal da fome espiritual batendo, é momento de ler a Bíblia, é momento de buscar o Senhor. Você levantou naquele dia de ir para a igreja, e você diz, acho que não vou hoje não, estou um pouco desanimado. Olha a fome batendo. Muitas pessoas fazem ao contrário, ela deixa de ir, que ela diz, não, eu não vou hoje não estou muito afim, estou desanimado. Mas é o sintoma da fome batendo, da fome espiritual, que você precisa se alimentar da palavra viva, que vai trazer os nutrientes para lhe deixar de pé naquela situação, naquela circunstância que veio tentar abater a sua vida. Então você não tem que correr, pelo contrário, quem está com fome não corre da comida, quem está com fome vai até a comida. Se você está com fome espiritual, você tem que ir até a palavra de Deus. Não é deixar, vou deixar de ir na igreja que eu não estou desanimado. Não, é sintoma de fome espiritual. Eu vou à igreja porque eu preciso do alimento. Vê como é diferente, né? Então o salmista Davi, ele diz, ó quanto amo a tua lei. Ela é minha meditação noite e dia. Foi isso que o Senhor Deus disse para Josué, lá em Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz, medita nas minhas palavras, neste livro, de dia e de noite, porque fazendo isso prosperará os teus caminhos. Olha que bonito. Então Josué teve a direção de Deus para meditar na palavra dia e noite, amar a palavra. Se ele fizesse isso, o caminho dele prosperaria. Mas ele continua mais. Então no Salmo agora 119, agora no verso 98, o salmista ele diz assim, ó, tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Veja bem que o salmista falou. Ele disse que com os mandamentos, ele estava dizendo, Senhor, tu, né, o Senhor, com os teus mandamentos revelados ao meu coração. Já falamos que os mandamentos de Deus, existem os mandamentos comuns a todos, né, que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e existem os mandamentos específicos de Deus que vêm como direção para a nossa vida quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Então ele diz, tu com os teus mandamentos que tem revelado ao meu coração, me torna mais sábio do que os meus inimigos. Que coisa bonita, né? Os inimigos vêm para tentar contra o salmista, os inimigos vêm para tentar armar laços, armar ciladas, mas com os mandamentos do Senhor no coração, ele se tornava mais sábio, porque Deus dá entendimento, porque Deus dá a visão, Deus mostra como sair daquela dificuldade para aqueles que são dele. Deus revela segredo aos seus amados. Quem são os amados do Senhor? Os que são praticantes da palavra de Deus. E ele continua dizendo mais no verso 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres. Você consegue imaginar isso? Já está falando de mestre aqui, né? Daquele que tem entendimento profundo, conhecimento profundo naquela situação. E ele disse, tenho mais entendimento com a palavra no coração, que é o alimento, que traz a verdadeira sabedoria, é uma sabedoria que não passa, qualquer sabedoria que do homem, ela é passageira. Sabedoria humana, né? Ela passa. A pessoa estudou para aquilo, ela tem entendimento, adquire uma sabedoria, mas quando ela morre, a sabedoria e o entendimento dela vai com ela, né? A sabedoria espiritual, ela permanece. Então ele disse assim, ó, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Tá vendo que coisa bonita? Porque ele meditava. Meditar é você parar, é você observar, é você ler a Bíblia, é você orar, para e ora. Senhor, fala comigo, quero ouvir a tua voz, abre o meu entendimento. Tem pessoas, às vezes, que abre a Bíblia e diz, pastor, eu não entendo nada. Aí você para, abriu a Bíblia, não entendeu? Para, ora ao Espírito Santo. Espírito Santo, abre o meu entendimento, abre os olhos do meu coração.
Fala comigo, Senhor. Revela a tua palavra ao meu coração. Aí você volta a meditar e ele vai lhe dar a orientação. Ele vai abrir o seu entendimento espiritual. Ele vai lhe dar sabedoria. Então ele diz assim, olha, tem mais entendimento porque medito nos teus testemunhos. Ele diz mais, no 100, sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Muitas pessoas até dizem assim, não, eu tenho sabedoria porque eu já tenho uma experiência de vida, né? A Bíblia diz que as cãs é a beleza, né, dos mais experientes, os cabelos brancos, as cãs, né? Então, muitos falam assim, muito se gabam, não, eu tenho grande experiência de vida, mas com a palavra de Deus no nosso coração, a nossa experiência de vida, ela é muito maior do que somente uma experiência terrena, vamos assim dizer. Uma experiência de vida aqui presente, né? Neste mundo presente. A sabedoria espiritual vale muito mais do que qualquer sabedoria humana e terrena. E ele diz mais aqui assim, ó, desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Então ele colocou um propósito no coração, de desviar os pés dele de todo o caminho mau. Nós sabemos o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado, né? O que é correto de acordo com a palavra, que Jesus vimos ontem, ele é o caminho, então eu tenho que estar em Jesus, que é o caminho. Tudo que está à beira do caminho, eu não posso parar, eu não posso estar, eu não posso pegar atalhos, né? Então ele disse o seguinte, ó, desviei os meus pés de todo o caminho mal. Ele propôs no coração desviar os pés dele do caminho mal. Nós, filhos de Deus, temos que pôr também isso no nosso coração. Eu vou desviar os meus pés daquilo que é mal, daquilo que não agrada a Deus. É tomar decisão. Tem pessoas que dizem, pastor, eu não consigo sair do pecado. Você sai do pecado quando você toma atitude, quando você toma decisão, como o salmista tomou. Eu tomei a decisão. Que decisão que era? Desviar os meus passos do caminho mau. E aí ele diz mais aqui assim, olha, para observar o quê? A tua palavra. Então, eu vou desviar, eu não quero esse caminho mau, eu quero observar a tua palavra. Observar se gasta tempo. Observar não é olhar de relance, é você parar para analisar. Eu parei para analisar a tua palavra. E aí ele diz mais assim, verso 102, não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Está vendo aqui? Quando Deus nos ensina, não é o que a palavra de Deus ela diz? Ensina o pequenino o caminho que deve andar, para que quando cresça, não se desvie dele. Nós estamos falando do pequenino, tanto o pequenino criança, como o pequenino na fé. Que quando ele é ensinado o caminho da verdade, ele vai crescendo em verdade, ele vai crescendo em entendimento, crescendo em conhecimento, ele nunca mais vai se desviar deste caminho, porque ele teve um encontro com Deus verdadeiro, né? Então o salmista, ele disse aqui, não me aparteis dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ele foi bem ensinado, ele parou para meditar, para observar. O Senhor ensinou, Deus tem prazer de nos ensinar a palavra dele. Aquele que quer aprender, né? Aquele que para observar, aquele que desvia os pés do mal e diz, Senhor, eu quero aprender. Você demonstra que você tem fome e Deus, ele nos ensina, né? Ainda somos pequeninos na palavra e no entendimento, mas ele a cada dia vai nos dando o entendimento, o crescimento espiritual que nós nunca jamais iremos desviar dos caminhos de Cristo, dos caminhos bons. Então ele diz assim no 103, ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Você consegue imaginar algo que é mais doce do que o mel? Pois é, você vê quanta fome ele tinha da palavra, que ele se deleitava em se alimentar da palavra de Deus. Ele se deleitava nos mandamentos do Senhor, de abrir e dizer, puxa, Jesus, o Senhor está me ensinando como eu devo andar. É assim que eu vou andar. O Senhor está me ensinando que eu não posso praticar assim, então eu não vou praticar. O Senhor está me ensinando a ser apegado a Ti, vou me apegar. Que coisa bonita, né? Mais doce ao meu paladar do que? Do que o mel. E aí no Salmo, no 104 agora, não, no verso 105, 104, 105, 104 ele diz, pelos Teus mandamentos alcancei entendimento. Você quer ter entendimento? Sabedoria para lidar com qualquer situação? Sabedoria para qualquer resposta a perguntas que vêm, que bate a porta do seu pensamento ou do seu coração?
medite na palavra, que ele vai lhe dar entendimento e sabedoria. E aí ele diz assim, olha, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Entenda bem o que o salmista diz aqui, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Há uma diferença. A lâmpada você usa quando você está num ambiente. A lâmpada ela é fixa e aonde você está, a lâmpada vai clarear o seu ambiente. E ele diz, então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Caminho é quando você está caminhando. Você está ali numa estrada, está indo para um alvo e existe luz ali no teu caminho. Quando você está, então olha a diferença, quando você está numa situação que você não sabe o que fazer, você está num ambiente, você foi plantado, colocado numa situação que você não sabe como fazer para resolver, você busca a face de Deus, busca a palavra de Deus, busca o entendimento das Escrituras, que ela vai ser lâmpada para os seus pés. Aonde você está, ela vai iluminar naquele ambiente que você está fixo. Ali Deus vai lhe mostrar a saída, vai lhe mostrar a vitória. E se você continuar buscando ao Senhor, Ele vai ser a luz para os teus caminhos. Por onde você passar, Ele vai lhe dar clareza, Ele vai lhe dar entendimento. Seus projetos serão todos confirmados pelo Senhor, porque Ele é a luz que vai no teu caminho, iluminando aonde quer que você passa. Ele vai à tua frente. Olha que coisa mais bonita. E o salmista sabia disso. Então ele diz, lâmpada para os meus pés. Aonde eu estou, o Senhor me ilumina. Por onde eu caminhar, os meus projetos, o Senhor vai à frente, dando entendimento, dando sabedoria, confirmando todos os propósitos do meu coração. Que coisa bonita, né? Vale a pena meditar nas Escrituras, vale a pena se apegar com o Senhor Deus.